Antes de mais, obrigado por aceitar estar aqui presente neste programa. A primeira questão que lhe coloco é se podia fazer uma panorâmica geral do estado da política conselhia de Paços de Ferreira. Muito boa tarde, pelo menos é a hora que estamos a conversar, não sei quando é que isto será emitido, e antes de mais uma nota breve, parabéns ao emissor, ao projeto. É sempre importante haver estes projetos editoriais porque a pluralidade de opiniões é fundamental. E isto entronca um pouco já na pergunta ou no tema. Eu vejo a política neste Conselho de uma forma muito pragmática. E estamos a falar a nível de política local e autárquica. Vejo a execução o projeto de desenvolvimento do Conselho não é conhecido. Não é conhecido um desígnio. Eu vou já fazer uma ressalva daqui a um minuto, porque não sou injusto, ou tento não ser injusto nas minhas opiniões. Porque o que estamos a fazer neste momento, estamos a fazer a regeneração urbana de Passos e de Friamonte, portanto, projetos já vinham candidatados no tempo do anterior partido no governo, no tempo do PSD. Uma obra importantíssima que está a ser feita, por exemplo, no cruzamento da 207 com a 209, é um projeto. Nós podemos todos ver a capa da Gazeta do verão de 2009, está lá, enquanto o PSD era governo, era uma intenção, era o início do processo do projeto. Portanto, parabenizo aqui a Câmara por estar a fazer esse projeto do PSD, e isso entronca nos centros escolares, tudo isso, ou seja, estamos a terminar um ciclo e não se vê o próximo ciclo. Eu ressalvo aqui, como disse, a intervenção que eu vi ao Sr. Presidente da Câmara na semana passada, na conferência. O título da conferência, agora nem me recordo muito bem, mas foi quando o Ministro do Planeamento esteve cá a visitar o Conselho, houve uma conferência no fim da visita, que, tirando a questão do comboio, que acho que toda a gente sabe a minha opinião sobre isso, que não é contra, diga-se, mas gostei da intervenção do Presidente da Câmara e espero que as ideias que ali foram transmitidas aos empresários, fundamentalmente aos empresários que lá estavam, do caminhar para a frente, da indústria 4.0, que venham a ter tradução prática, porque podemos fazer discursos extremamente importantes, assertivos, de projeto, mas depois, se não houver uma tradução prática dessas ideias, nada fica. Portanto, eu, neste momento, estou a ver uma continuidade do que há uns anos esta parte o Conselho tem vindo a seguir, e estou à espera, de facto, de um novo desígnio. Porque nós temos de ter desígnios para podermos trabalhar com afinco e, mais do que trabalhar com afinco, para sabermos exato onde queremos ir. Não é? Há bocadinho falou na questão da mobilidade e da situação, sim, em concreto dos comboios, que diz que não é contra os comboios. Não. Mas a mobilidade é efetivamente um problema. Temos assistido aqui aos habitantes do Conselho, por exemplo, se quiserem deslocar ao Porto, se quiserem deslocar-se ao Hospital do Tâmega e Sousa, têm esses problemas. Que soluções ou que alternativas é que poderiam ser encontradas para satisfazer as necessidades das pessoas? José Santos, eu não sou, obviamente, contra uma eventual linha de comboio que venha a servir o Conselho. Agora, temos de ter todos os pés assentes na terra e saber que, a acontecer, estamos a falar em algo a 20, 30 anos. Muito dificilmente será antes. A acontecer. E depois também temos que olhar para um menor. O traçado dessa linha é praticamente paralelo à A41 e à A42. Ali, com ligeiras diferenças, anda paralelo a essa estrada, essa autoestrada. Portanto, estamos a falar de uma autoestrada com fluidez, a capacidade de tráfego da autoestrada está muito longe de ser esgotada, longíssimo. Portanto, eu gostaria de ter visto um projeto de mobilidade
do Conselho para o exterior, porque temos depois um problema também de mobilidade dentro do Conselho. Eu não sei como é que pessoas de alguma idade, com alguma dificuldade de locomoção e tal, para vir ao Centro de Saúde de Passos Ferreira, se não há nenhum Codessos, têm problemas. Tanto quanto sei, terão um autocarro às 8 da manhã e vai nada. E ao fim do dia para as levar embora. É quase um dia inteiro. Senão tem que andar de táxis e tal. Bom, temos a mobilidade também interna. Mas essa mobilidade externa, eu acho que nós devemos olhar para o que temos e tentar arranjar uma solução para agora. Porque se o problema existe hoje, o comboio não é uma solução para hoje. É uma solução de futuro. Verdade. Mas e hoje? Como é que vamos resolver o problema da mobilidade? Eu recordo que quando houve a conferência em Rebordosa sobre a apresentação da linha dita do Val de Sousa, eu fiz declarações, que não era contra, mas entendia que tinha que haver uma solução mais expedita e mais rápida para pôr os nossos concidadãos aqui no Porto, ou à entrada da área metropolitana, de uma forma mais rápida. E sugeri, por exemplo, autocarros elétricos, sugeri várias soluções. Curiosamente, hoje são 16 ou 17 de maio, no dia 7 de maio passado, iniciou-se na Alemanha, um país insuspeito relativamente a questões de oportunidades, não só até questões ambientais também. Porque um dos argumentos, esse comboio ambientalmente era mais amigo do ambiente, obviamente, do que um autocarro. Mas assistimos a um troço de autoestrada com linhas dedicadas, uma catenária. O autocarro tem uma peça que é em contacto com a catenária e vai em modo elétrico. Está aí, toda a gente pode ver. Eu posso facultar os vídeos aqui ao emissor, se quiser complementar isto com esses vídeos, estão aí. Portanto, o que eu disse em dezembro, pelos vistos, os alemães ouviram. Aqui foi de algum modo que eu diria quase que objeto de chacota, mas pelos vistos para os alemães não foi. Portanto, no dia 7 de maio inauguraram um troço da A5, cerca de 10 km, para fazer uma experiência dessa matéria. Portanto, é isso que eu digo. Nós temos hoje um problema e pode passar por aí, pode passar por essa solução. E é isso que eu gostaria de ver mais o nosso governo local pensar a resolução de problemas imediatos. Obviamente que o futuro é importante, o futuro prepara-se hoje, estamos completamente de acordo, mas temos que resolver os problemas de hoje. E os problemas de hoje eu não estou a ver dinâmicas para a resolução desses problemas. Há bocadinho falou também na questão de um novo desígnio para o Conselho. Por aquilo que tenha percebido no que diz respeito à governação deste Executivo, não vê soluções que possam surgir em breve que beneficiem a população do Conselho? Santos, eu já disse várias vezes, inclusive, em conversas, porque eu tento ser cordato nas minhas relações com toda a gente, inclusive eu já disse ao Presidente da Câmara que achava que o Partido Socialista não tinha um desígnio, estava a gerir a continuidade, estava a gerir a continuação dos investimentos que o PSD já tinha em carteira, ou se não em carteira, pelo menos alinhavados em termos de execução, e era importante esse novo desígnio. Será, como digo, não tenho problema nenhum em dizer que gostei da intervenção do Sr. Presidente da Câmara na conferência sobre a sustentabilidade, julgo eu, e se for por aí, mas é preciso atos concretos. E esse desígnio vai apontar em quê? Vamos reindustrializar o Conselho. Como sabemos, em determinada altura, o Conselho era bastante industrial, embora de pequenas e micro e nano-indústrias quase, muitas unipessoal, como sabemos, as pessoas, era praticamente o marceneiro que, entretanto, se estabelecia, como se dizia antigamente, na década de 70 e de 80, e foi assim que foi construída a capital do móvel, também não deixemos isso por dizer.
E depois, a partir de determinada altura, houve uma ultrapassagem, digamos, do comércio, e veja-se as nossas estradas nacionais que estão completamente cheias de exposições, algumas delas já fechadas, o que quer dizer que, à data, o que foi economicamente importante para os empresários, que foi mais a componente comercial, em detrimento da componente industrial, julgo que estará a inverter-se neste momento. E é aí, esse poderá ser tal desígnio, é a reindustrialização do concelho. E para isso, obviamente, que não é a Câmara que vai fazer fábricas, mas tem que criar as condições para que os nossos empresários que queiram investir em novas unidades, seja por relocalizar as existentes, seja por novas unidades, serem acarinhados e mais que acarinhados. Eu acho que deve haver uma política de captação de investimento, que acho que com este governo municipal, com esta Câmara, terminou. Algo que era muito caro ao PSD, era a captação de investimento. E digamos que o navio almirante dessa captação de investimento são a fábrica da IKEA, que foi, como todos nós também nos lembramos, muito criticada pelo Partido Socialista à data, porque o investimento era da Câmara, era muito grande para o benefício, só que neste momento só em IMI e derrama são milhões. Portanto, isto tem 2 ou 3 anos de IMI e derrama, ficam pagos quase o investimento que a Câmara teve que fazer no início, teve que fazer, e bem, para captar isso. E além disso, temos que somar todo o benefício social que foi dos cerca de mais de 1000 empregos que ali estão, não serão todos do Concelho, mas a grande maioria é do Concelho. Imaginemos agora 700 ou 800 pessoas que estão neste momento a trabalhar no IKEA em casa, sem emprego. Era um problema social complicado no Concelho. Portanto, é este tipo de trabalho, de captação de investimento que eu não tenho visto. Anunciou-se, como é sabido, vou falar disso só porque se fala do investimento vietnamita, logo no princípio, mas é algo que uma parte das pessoas até brincam com isso. Eu, sinceramente, não gosto de brincar com coisas sérias, mas de facto é isso. Há uma falta muito grande, na minha opinião, que é da captação de investimento para a industrialização do concelho. Em relação à industrialização, a descentralização que o outro governo PSD local fez com a criação de vários polos industriais, atualmente, considera que foi a melhor solução para a altura, para o concelho? Tivemos esta questão também da gestão através da PFR Invest, que percebeu-se que não funcionou. Que opinião tem deste dossiê? Olha, eu conheço mal o dossiê em si, não é? Portanto, e sendo um assunto que foi entendido pelo atual governo, o governo municipal, portanto, a atual Câmara, colocar a questão em termos de uma lógica de insustentabilidade, portanto, de insolvência e tal, essa componente mais jurídica não a conheço, custa-me muito a querer uma decisão dessas. Agora é uma decisão quase de alguém, que não sou jurista, mas se uma empresa municipal detida a 100% por uma Câmara Municipal pode insolver, eu acho que se há um precedente para esse país fora que vão ser aí às dezenas, porque empresas municipais saudáveis não há muitas. Muitas delas são instrumentais positivamente para cumprir desígnios que as câmaras têm, que era o caso, que ela era instrumental para a captação de investimento, a aquisição de terrenos, a execução de infraestruturas desses terrenos. O modelo, se eu concordo com o modelo, concordo. Se houve erros de gestão, não sei sinceramente, como sabem, não sou executivo nesta terra há muito tempo, sou atento, mas não sei se terá havido erros de gestão. Agora, o modelo, acho perfeito. Perfeito. Acho um bom modelo. Há bocadinho falou também da regeneração urbana, que está a ser feita principalmente nos 2 principais polos urbanos, Passos Ferreira e Friamundo. Mas a verdade é que, para além de serem obras em que o objetivo é favorecer a mobilidade das pessoas e o bem-estar, o lazer, etc., também foi criado em Friamundo um grupo de contestação às obras que estão a ser realizadas, principalmente no desrespeito ao abate das árvores que estavam no centro. Foi criado um movimento popular.
Estas manifestações de desagrado e de que as pessoas não estão a ser ouvidas neste tipo de mudanças nas cidades, isso preocupa-me? Acha normal as pessoas contestarem também? Normal as pessoas contestarem, acho sempre. A democracia é salutar. Agora, estes movimentos acho que só acontecem, só aparecem quando há espaço. Quando, de facto, as pessoas interessadas pelas suas terras, pelas suas comunidades, pelos seus territórios, veem atitudes, intervenções nesse território que não concordam. E são livres, obviamente, de não concordar. Mas e depois não sentem haver nenhuma voz que os represente, fica o espaço aberto para haver estes movimentos populares. Eu acho que estas dinâmicas corremos o risco de se acentuar. Isto é um pouco... fazer uma comparação com os movimentos populistas que andam por aí, pela Europa fora. Aqui em Portugal não entraram muito, os partidos têm conseguido, digamos, cobrir todo o espectro e não têm entrado. Aqui é um pouco a mesma coisa. Porque se fizessem, por exemplo, o centro de Friamundo, se o José Santos se bem lembra, mas os espectadores seguramente, muitos deles lembrar-se-ão, teve uma intervenção, uma obra entre 91 e 93. O verão de 91 até o verão de 93, números redondos. Mas o projeto que foi feito esteve nas Sebastianas de 89 ou 90, peço desculpa, portanto as obras começaram em 91, as de 89 ou de 90, de facto. Agora, a Câmara, antes de iniciar a obra, para já fez uma coisa, fez um concurso de ideias. Concorreram 3 gabinetes com 3 ideias para o centro de Friamundo. Essas 3 ideias estiveram durante um mês, que apanhou aquela semana das Sebastianas, em exposição pública no que era à data a Assembleia Friamundense, ali junto a esses plátanos que entretanto já foram derrubados. Todos os projetos estiveram expostos. Havia umas folhinhas para que cada município pudesse opinar relativamente aos projetos. E depois vimos as críticas que os municípios fizeram, os apoios que fizeram, e, de facto, houve um projeto que teve uma certa, não digo unanimidade, mas uma larguíssima maioria, que os municípios, neste caso de Friamundo, digamos que votaram. Não foi propriamente uma votação, mas informalmente foi isso. Esteve em consulta pública. E a consulta pública disse, este é o melhor. E foi esse que nós fizemos. Talvez por isso, eventualmente, também derrubámos algumas árvores. Eventualmente não, derrubou-se, principalmente no cimo, em frente à Associação dos Corros Mudos, todo aquele largo, ali era aquele tamanho, as árvores eram uma pedreira, aquilo. Mas não estou a desvalorizar nada disso. O que estou a dizer é que houve a preocupação de envolver toda a população. E algo que eu sei, o projeto que neste momento evolui em Friamundo vai mudando semana a semana, e nem a própria junta e os eleitos de outros partidos são envolvidos neste projeto. Ora, isso de facto cria espaço para aparecer este tipo de movimentos. Porque se previamente a população fosse envolvida no projeto, este movimento não tinha espaço para crescer. E assim cresce. Vamos agora virar um bocadinho a página e o engenheiro foi candidato nas últimas eleições à Assembleia Municipal. Neste momento é deputado da Assembleia. Sou membro da Assembleia Municipal. Membro da Assembleia, peço desculpa. Como é que está a ver a forma de ser gerida a Assembleia Municipal? Sabe que uma das vantagens que tem a vida política, nomeadamente a vida autárquica, é que eu, pelo menos, faço por isso, é que somos todos amigos. Conhecemos todos, podemos ter uma relação mais próxima ou menos próxima, mas somos amigos. Isto para dizer que eu sou amigo do Ricardo, do atual presidente, do Ricardo Pereira, o presidente da Assembleia. Agora, tenho gostado um bocado de ver a forma como isto é gerido. Não só a Assembleia em si, como tudo o que anda no entorno da Assembleia, fora das... Eu recordo-me que foi o José Santos que fez a entrevista de campanha
aos candidatos à Assembleia Municipal e recordo do Ricardo Pereira ter dito que a Assembleia Municipal, o PSD, é um correio de transmissão da Câmara, não tem voz própria, não faz, anda ali fazer o que a Câmara manda, entre aspas. Eu, ao fim de 1 ano e meio de mandato, eu não vejo de facto nenhuma afirmação por parte da mesa da Assembleia, do Sr. Presidente, relativamente. Uma afirmação, afirmar a Assembleia Municipal. E depois corremos riscos e vamos, de vez em quando, vão acontecendo. A discussão política é saudável na Assembleia, mas depois temos, dependendo de quem está da parte da Câmara, temos assembleias em que a pergunta é feita e a resposta é dada com objetividade, e estamos todos de acordo, e temos outras assembleias em que a pergunta é feita e levamos com comício. E eu não sou membro da Assembleia para ter que ouvir comícios em todas as assembleias. Eu faço parte de um órgão fiscalizador da atividade municipal. Portanto, tenho todo o direito de fazer perguntas, mas quero respostas. E tenho tido poucas respostas. No dia 25 de Abril, o discurso do Presidente da Assembleia foi crítico para a forma de organização e de trabalhar, pelo menos é essa a ideia que deixa transparecer, quando ele aborda o poder local das autarquias, das freguesias e da Assembleia Municipal, dá ali a entender que não existe uma separação de poderes. Não sei se ouviu esse discurso. Ouvi atentamente. Comentários é que me parece. Não, é muito simples. De facto, quando foi candidato, o Ricardo julgava uma coisa que, afinal, está-lhe a sair outra e ele não está a conseguir levar o assunto para onde devia. O que eu percebi é que ele está a ter muita dificuldade em afirmar-se enquanto Presidente, não é o Ricardo Pereira. O Ricardo Pereira, dentro dos seus amigos, do Partido Socialista, isso não tenho que opinar, respeitosamente, não tenho que opinar. Agora, enquanto Presidente da Assembleia, sinto que ele não está a conseguir afirmar-se, nem impor-se, porque isto ninguém tem que impor nada a ninguém. Afirmar-se enquanto Presidente. O Presidente tem competências para marcar as Assembleias. A lei diz, tirando as extraordinárias, tem lá os dias, é fevereiro, abril, junho, setembro, novembro, dezembro para o orçamento, está tipificado as cinco Assembleias. Portanto, desde o dia 1 ao dia 30, a competência para marcar o dia é do Presidente da Assembleia, da mesa, mais ninguém. E eu receio que não tenha, que isso, por exemplo, isso é um pormenor, e receio que isso não esteja a acontecer, por exemplo. Também veio a público uma recente polémica no que diz respeito às atas das Assembleias, em que não terão sido redigidas de forma correta enquanto membro da Assembleia. Que opinião tem sobre isso? Alessandro, sobre isso, essa questão foi levantada na última Assembleia Municipal, do dia 29 de Abril, salvo erro, onde eu não estive, porque, lá está, nós não somos políticos a tempo inteiro. Nós estamos aqui a fazer política por amor da nossa terra. Outros são a tempo inteiro. Não estou a dizer que não o façam também com amor pela terra igual ao nosso, não. Mas não somos. Portanto, também temos a nossa vida. E eu não estava cá. Agora, o que sei é que a ata foi para o Partido Socialista que pediu para as atas serem ao ponto de ser retirado para ser mais tarde. Neste momento não vou adiantar mais, porque não conheço o assunto com a profundidade que gosto de conhecer os assuntos para poder falar deles. Agora, olhando um bocadinho para a visão política também ainda local, o PSD dominou durante largo tempo desde a democracia, desde a entrada da democracia em princípio. Nestas duas últimas eleições perdeu para o PS. O que é que correu mal ao PSD para perder a maioria e mesmo o poder da Câmara de Paços de Ferreira? Perdeu a maioria, perdeu a Câmara. Aqui, dada a bipolarização existente, quem ganha tem maioria, não é? É quase isto é um conjunto de fatores, sabe? Isto ninguém, eu diria que ninguém ganha eleições, realmente o poder é que as perde.
vou dizer que correu mal. Houve talvez uma ânsia demasiado de fazer obra, e está aí à vista, porque, sei lá, por exemplo, a captação de investimento. O IKEA ter vindo para aqui, eu sou, mais ou menos, acompanhei com alguma distância, mas roubou, entre aspas, horas e horas e horas de trabalho dentro da Câmara e fora da Câmara, de contar em contato. Ao Presidente da Câmara da altura, o Pedro Pinto. Quem diz essa captação de investimento, diz outras captações de investimento e outro tipo de todo... Não nos vamos esquecer que Paços Ferreira chegou a ser o concelho com mais consumo, digamos assim, de fundos comunitários. Temos o concelho que mais candidaturas apresentam a fundos comunitários. Ora, isso é muito trabalho que está por trás disso. E trabalho que não se vê. Um trabalho feito dentro de paredes. E talvez isso, a ausência de o tanto trabalho e a ausência das pessoas mais na rua, no contato com as pessoas, pode ser uma explicação. Pode ser uma explicação, porque não é seguramente, e isso estamos, acho que todos de acordo, a falta de investimento, a captação de investimento, gerando, então, a economia, pondo a economia a mexer, criando emprego, tudo isso foi feito. Nós um habitante de um território, o que é que pensa para si? Se para um território que tenha emprego, ótimo, que haja emprego disponível, é bom. Se tiver boas escolas para os meus filhos, é bom, é um bom território. Ter uma mobilidade, em termos de vias, razoável, neste caso externas, mas tínhamos a ligação ao Porto, que em vez de demorarmos 1 hora e tal, como eu demorava quando ia para a faculdade, agora faz-se em 15 minutos. Portanto, estamos a falar mas construir este território demorou muito tempo. E é algo que depois faltam horas, se calhar, para estar mais próximo das pessoas. Se calhar foi isso, pode ter sido, é uma explicação, é a minha explicação. Poderá não ser a realidade, poderá não ser a explicação de outras pessoas, inclusive até do PSD, mas é a minha explicação. Trabalhou-se, não foi por inércia, não foi por má gestão, foi, na minha opinião, foi por falta de tempo de estar com as pessoas, tempo esse que foi gasto, consumido, usado a trabalhar pelo Conselho. Agora, numa visão mais geral, mais nacional, como é que tem analisado esta governação, António Costa? Eu li umas frases aqui há uns dias de um jornalista, já não sei onde é que li isto, mas dizia o jornalista, o comentador, não sei, qualquer coisa como isto. Epá, nós com um governo que não faz nada, não faz nada típico, não fazem nada. Mas o governo e o país consegue evoluir positivamente, relativamente. Epá, o ideal é isto, sem governo, então esta coisa devia ser uma maravilha. É o que eu digo, também temos alguns equívocos. Ainda agora, há pouco tempo, saiu um indicador do INE relativamente à fiscalidade. Fiscalidade, aos impostos que nós todos pagamos, que é a maior carga de sempre. Fiz umas contas que dava 400 e tal euros por português. Mas português contando os bebés e os séniores. Mas se for buscar os portugueses em idade ativa, à base da Pordata, que é relativamente fiável, já dá 600 e tal euros por mês de cada português em idade ativa. Portanto, a partir dos 18, nem todos trabalham. Aí. Isto para dizer o quê? Que eu acho que este aumento de rendimentos que se fala, que é mesmo... aconteceu no fim do mês. Mas depois, no fim do mês seguinte, as pessoas deixaram esse aumento na bomba de gasolina. Por exemplo, na bomba de gasolina. Porque estamos com preços exorbitantes. Portanto, há aqui uma comunicação excelente. Isso temos que assumir. O Partido Socialista sempre soube comunicar muito bem. De resto,
sinceramente, vejo isto com muita dificuldade. Não consegue, o país, não há investimento. Não há investimento. O país cresce à custa de algum consumo. O investimento está parado. Um que eu conheço relativamente bem, a parte de infraestruturas. Ainda no outro dia dizia-me um amigo que esteve nas estradas de Portugal no meu tempo e que ainda está ligado, dizia-me, pá, as últimas obras de conservação periódica, que é aquela grande conservação que se faz 10 em 10 anos, 12 em 12 anos, nas estradas, as últimas ainda foram lançadas por ti. As últimas feitas, não houve mais nada depois, eu já saí de lá há 12 anos. Portanto, esta ausência de investimento, eu não sei, por exemplo, ainda não sei pormenores da queda daquelas, um bocado do Tão, da ponte da Rábida. Eu creio que não é drama nenhum, uma fendilhação, não é drama. Mas há uma ausência total de investimento. Mete-se no programa de governo, ou no orçamento, mas a seguir cativa-se a verba. Não sei, Santos, tens aqui 100 euros para gastar, mas cuidado, amanhã tens 320. É um pouco isto, caricaturando, é um pouco isto que está a acontecer neste país. Portanto, esta ausência de investimento é o adiado de um país. Eu acho que continuamos a ser um país adiado. Estamos nas vésperas de umas eleições, nas eleições europeias. A abstenção parece ser o grande inimigo quando se fala em eleições europeias. As pessoas sente que as pessoas não recebem a mensagem, não têm consciência da importância que estas eleições podem ter para Portugal enquanto membro da União Europeia. A Portugal e para os outros países, não é? Eu acho que sim, pois, eu percebo. Eu acho que cada vez mais pessoas começam a sentir que a Europa, decisões tomadas na Europa já influenciam a sua vida. Não sei se isso irá repercutir em maior uma diminuição da abstenção, mas a sensação que eu tenho é verdade, o que aconteceu no passado. As pessoas entendiam que não interessava para nada, muitas delas aproveitavam as eleições europeias para dar o chamado cartão amarelo ao governo do momento, que lá estivesse. E é histórico, não é? Se formos a ver 2009, o PS estava no governo, o PSD ganhou as europeias. Em 2014 estava o PSD no governo, ganhou o PS as europeias, por pouquinho, mas ganhou. Portanto, isto é um pouco cíclico. As europeias têm sido um bocado usadas para esse cartão amarelo. Agora, mas eu não sei porquê, estes últimos tempos, acho que pela mediatização das questões do déficit, as questões das imposições da Comunidade Europeia relativamente às questões orçamentais, o orçamento tem que ir no esboço do orçamento a Bruxelas e tem que passar em Bruxelas. Eu acho que as pessoas começam a perceber que Bruxelas, as instituições comunitárias, o Parlamento Europeu, que tem mais poderes do que tinha, tem vindo a conquistar mais poder mesmo dentro da estrutura, digamos, da arquitetura da Europa. A sensação que tenho é que as pessoas começam a perceber que há mais importância e, assim sendo, espero que se traduza em mais afluência às eleições. Não é? Estamos praticamente no final desta pequena entrevista. Não sei se quer deixar aqui alguma mensagem às pessoas de Passos Ferreira. Sempre estive, eu presumo que tenha sido convidado pelo facto de ser membro da Assembleia Municipal, membro de um partido político. Eu sempre estive na política de forma desprendida, como toda a gente, quem me conhece sabe. Vim para a política tempo depois de me ter despedido na altura da maior empresa de construção do país, quando tinha acabado o curso. Despedi-me porque o meu pai tinha tido um infarto na altura e eu decidi vir ajudá-lo para a fábrica. Depois, passado uns 2 ou 3 anos, fui desafiado para isto. Foi um desafio. A minha vida tem sido um pouco tem sido isto. Agora, a mensagem que tenho é que eu estou sempre disponível para o que o meu conselho precisar e, à partida, em princípio, no início do conselho e também no partido, obviamente. Não é por acaso que quando decidi sair pelo meu pé,
da Câmara Municipal, do Executivo Municipal, pediram para ficar na Assembleia Municipal, por uma questão de alguma continuidade, havia dossiês que estavam ainda no tempo, eu poder ajudar, fiquei, depois retirei-me calmamente, e agora que o meu partido precisou, entre aspas, não digo que não sou o salvador de pátria nenhuma, né? Mas pronto, senti, além de fui convidado e senti que se calhar as pessoas devem estar disponíveis quando as coisas estão a correr mal, não é? Porque quando tudo corre bem, quando somos os líderes de tudo, quando somos governo, quando somos os maiores, não falta gente. E eu aí retiro-me, vou à minha vida, não tenho problema nenhum. Agora, se calhar, sou daqueles que vão aparecendo agora, o partido precisou, é inegável, temos que assumir, está numa fase menos boa aqui no Conselho, estamos a reconstruir, sob a liderança do Joaquim Pinto, não só enquanto Presidente da Comissão Política, mas também enquanto Primeiro Vereador, temos que reconstruir o partido, temos que trabalhar no desígnio. Até hoje, as eleições foram há relativamente pouco tempo, ainda não há 2 anos, o mandato não está a meio. Portanto, o partido tem-se preocupado muito em denunciar as coisas que acha menos bem feitas ou mal feitas, na nossa opinião e na opinião da Comissão Política, da qual eu não faço parte, mas sou solidário com as decisões da Comissão Política, porque vou tendo acesso a elas com alguma frequência e acho que estamos a começar a chegar à fase e penso que no ano de 2020, portanto, no próximo ano, terá que ser um ano que terá que começar a apresentar também propostas do governo, começar a demonstrar que é um partido e tem um grupo de pessoas capazes de inverter as coisas que estão menos bem, começar a apresentar propostas credíveis às pessoas, para que em 2021 possamos ser uma alternativa de governo e disputar as eleições taco a taco, e obviamente na expectativa de uma vitória eleitoral. Pronto, chegamos assim ao final, agradeço a sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Sempre que preciso, sempre que queiram.